Hoje vou falar com vocês Hoy voy a hablar con ustedes acerca do anticristo. acerca del anticristo, A revelação do anticristo. la revelación del anticristo. Quem é o anticristo? ¿Quién es el anticristo? Como a Bíblia revela, Como la Biblia revela, o anticristo el anticristo é, na verdade, um tema es en realidad un tema que envolve a escatologia bíblica. que envuelve escatología bíblica. O que é a escatologia ¿Qué bíblica? es esta escatología É a bíblica? doutrina das últimas coisas. Es la doctrina de las últimas É a cosas. doutrina que Es la revela doctrina que revela o fim desse sistema de el coisas, fin de ese sistema de cosas, o tempo do fim. el tiempo del fin. Escatologia Escatología é a doutrina es la doctrina das últimas coisas. de las últimas cosas. E neste ensino En este enseñamiento da doutrina das últimas de coisas, la doctrina de las últimas cosas, tem sobre o anticristo tiene sobre el o anticristo ensinamento el enseñamiento especial especial que a Bíblia revela. que la Biblia revela. Quem é ele? ¿Quién es él? Como se manifestará? ¿Cómo se manifestará? Qual será a sua atuação? ¿Cuál será su A actuación? sua forma de governo? ¿Su forma de gobierno? Quando se apresentará? ¿Cuándo se presentará? O anticristo, El anticristo, ele tem um notável papel él tiene un notable papel na escatologia en bíblica, la escatología bíblica porque ele é uma das porque personagens eres uno de los personajes que fazem parte que hace parte do papel del papel dos últimos dias. de los últimos E a días. igreja de Cristo Y la iglesia de Cristo necessita saber necesita saber acerca do anticristo, respecto al anticristo, porque nós também temos de lutar porque nosotros tenemos que luchar contra o espírito do anticristo, contra el espíritu del que anticristo já está no mundo, que ya está en el se mundo, manifestando manifestándose nos mais diversos lugares. en los más diversos A lugares. igreja tem de ter este poder La iglesia tiene que tener e este poder conhecimento de conocimiento para que possa vencer o mal, para que pueda vencer el para mal, que possa vencer o mundo, para que pueda vencer el mundo, para que possa resistir para que pueda pelo resistir poder con el poder do sangue do Cordeiro. de la sangre del Cordero. A Sagrada Escritura nos revela La Sagrada Escritura nos revela acerca do arrebatamento da igreja. acerca del arrebatamiento de la iglesia. O arrebatamento da igreja El arrebatamiento de la iglesia será um grande evento será un gran evento que acontecerá na terra que sucederá en la tierra para levar os crentes para llevar a los creyentes para a Nova Jerusalém, a la Nueva Jerusalén para habitarem com o Senhor. para habitar con el Señor. A promessa de um arrebatamento La promesa del arrebatamiento nós encontramos nosotros encontramos no Novo Testamento, en el Nuevo em Testamento muitas passagens, en muchos pasajes, dentre as quais de entre las cuales nós temos João, nosotros tenemos Juan, capítulo 14, capítulo 14, do versículo 1 versículo 1 ao versículo 3. al versículo 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesus testificou Jesús testificó que ele virá que él vendrá e levará os crentes consigo. y llevará a los creyentes con él, Levará os crentes com ele mesmo. con él mismo. E quando Jesus virá, Y cuando Jesús vendrá, primeiramente, primero no arrebatamento. en el arrebatamiento. A palavra arrebatamento La palabra arrebatamiento significa rápido. significa rapto, Significa desaparecimento. desaparecimiento, Significa desaparecimento significa repentino. desaparecimiento repentino. Não deixará rastro. No dejará rastro, Não deixará pistas. no dejará pistas, Nada, nada. nada de nada. Os crentes subirão. Los creyentes subirán, Tal subida así como subieron, será num abrir en un abrir e fechar de olhos. y cerrar de ojos. Capítulo 15, Capítulo 15, versículo 51 versículo 51 e 52 de y 1 52 Coríntios. de Primera de Corintios. E eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. 50. 51 e 52. Amén. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 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 Num abrir e piscar de olhos. En un abrir y cerrar de ojos. Ou seja, o o arrebatamento inclui el arrebatamiento incluye a transformação do corpo, la transformación del cuerpo, a glorificação do corpo. la glorificación del O cuerpo. apóstolo Paulo nos falou El apóstol Pablo nos habló acerca da redenção do corpo, respecto a la redención del que cuerpo, a criação geme, que la creación gime, aguardando a redenção do corpo. esperando la redención del cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8:23 Diz que nós gememos, dice que nosotros gemimos esperando a adoção, esperando la unción, a saber, de saber a redenção do corpo. la redención del cuerpo. A redenção do corpo La redención del é cuerpo a ressurreição dos mortos. es la resurrección de los muertos, É a glorificação do corpo es la glorificación del cuerpo que se dará que se dará no arrebatamento da igreja. en el arrebatamiento de la iglesia. Sendo arrebatamento, Siendo el arrebatamiento, desaparecimento, el desaparecimiento, algo repentino, algo repentino, rápido demais. rápido, demasiado rápido. Os crentes Los creyentes vão sumir desaparecerán da face da terra. de la faz de la tierra. Sumirão no ar. Desaparecerán en el aire. Muitos estarão Muchos no local de trabalho. en su lugar de trabajo. Eles vão desaparecer. Ellos desaparecerán. Outros estarão na rua. Otros estarán en la calle. Desaparecerão. Estarão nos transportes Estarán públicos. en los transportes públicos. Desaparecerán Nos automóveis. en los automóviles. Desaparecerão. Será algo rápido. Será algo rápido. Comparado na Bíblia Comparado Sagrada. a la Biblia Sagrada, Como o desaparecimento de como Enoque. desaparecimiento de Enoch, Que Enoque desapareceu. que Enoch desapareció. Na carta aos Hebreus. En la carta a los Hebreos, No capítulo 11. no capítulo 11, Enoque foi arrebatado também. Enoch fue arrebatado también. O próprio Deus arrebatou El mismo Enoque. Dios arrebató a Enoch. Ele desapareceu. Era desaparecido. E foi glorificado. Y ha sido glorificado. Glorificação do seu próprio corpo. Glorificación de su propio cuerpo. Ele foi trasladado. Ha sido trasladado. Sendo um tipo. Tipo do arrebatamento da igreja. del arrebatamiento de la iglesia. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara, de que tinha agradado ao próprio Deus. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque no traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoque foi trasladado. Enoch ha sido trasladado. O que é traslado? ¿Qué es trasladar? É arrebatamento. Es arrebatamiento. É desaparecer. Es desaparecer. De repente está conversando com alguma De pessoa. repente estar hablando con una persona E há um desaparecimento. y desaparecimiento. A pessoa procura em todo lugar. La persona le busca en todo lugar. Procura do lado. Busca al lado. Procura na frente. Busca en frente. Atrás. Acima. Arriba. Para baixo. Abajo. E não encontra. Y no encuentra. Isto é arrebatamento. Esto es arrebatamiento. E isto acontecerá. Esto sucederá. Porque aconteceu com Enoque. Porque sucedió con Enoch. O traslado de El Enoque. traslado de Enoch. É uma forma. Es una forma. É um tipo de es un arrebatamento da tipo igreja. de arrebatamiento de la iglesia. Enoque foi trasladado. Enoch ha sido trasladado. Antes do dilúvio. Antes del diluvio. Deus teve misericórdia de Enoque. Dios ha tenido misericordia de E o Enoch. trasladou. Y lo trasladó. Capítulo 5, 24 de Gênesis. Capítulo 5, 24 de Porque Enoque Génesis. andava com Deus. Porque Enoch andaba con e Dios. não viu a morte. Y no vio la muerte. A morte não teve poder. La muerte no ha tenido poder Sobre o corpo de Enoque. sobre el cuerpo de Enoch. Porque ele foi arrebatado. Porque ele ha sido arrebatado. E assim como Deus. Y así como Dios arrebatou Enoque. arrebató Enoch. Também Deus arrebatará. También Dios arrebatará. Jesus arrebatará. Jesús arrebatará. A sua igreja. A su iglesia. Esta é a bendita esperança. Esta es la bendita esperanza. É a bendita esperança da igreja. Es la bendita esperanza de la iglesia. É a bendita esperança do povo de La Deus. bendita esperanza del pueblo de Será Dios. arrebatado. Será arrebatado. Ir morar. Él vivirá na casa do Pai. en la casa del Padre. Onde é a casa do Pai. Porque la casa del Padre é o próprio céu. es el mismo cielo. Isaías 66. Isaías 66. O céu é o meu trono. El cielo es mi trono. E a terra. Y la tierra é o escabelo dos meus pés. es el estrado de mis pies. O trono de Deus. El trono de Dios é o próprio céu. es el mismo cielo. A casa do Pai. La casa del Padre é o próprio céu. es el mismo cielo. No cântico do Cordeiro. El cántico del Cordero. No cântico de Moisés. El cántico de Moisés. No cântico lindo. El cántico lindo. Que os anjos cantam. Que los ángeles cantam. Exaltando a redenção. Exaltando la redención. Que nós obtivemos. Que nosotros tendremos. Através do sangue do Cordeiro. A través de la sangre del Cordero. E da mesma forma. Y de la misma manera. O arrebatamento da igreja. El arrebatamiento de la iglesia. O Senhor chamará. Dios nos llamará. O seu povo. Su pueblo. Para habitar com ele. Para habitar con él. Ao toque da trombeta. Al toque de la trompeta. Que os anjos tocarão. Que los ángeles tocarán. Que os anjos hão de tocar. Que los ángeles van a tocar. Primeira Tessalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 16. Versículo 16. E o versículo 17 Versículo 17. diz o nosso Senhor:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrando o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. 4, 16 y 17 de Primera Tesalonicenses. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos para sempre com o Senhor. Para siempre con el Señor. Para sempre. Para siempre. A palavra arrebatados. La palabra arrebatados traduz a palavra grega. traduce la palabra griega Arpazó. arpazó. O que é arrebatado? ¿Qué es arrebatado? Em grego, En griego, é a palavra arpazó. esta palabra alpazó. O que significa? ¿Qué significa? No ensino bíblico. En el enseño bíblico, Arpazó. arpazó Significa dominar. significa dominar Por meio da força. por meio da força. Raptar. Ou capturar. Ou capturar. Aleluia. Aleluya. Os crentes serão capturados. Los creyentes serán capturados. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Também. A palavra arpazó La palabra alpazó tem um sentido tiene sentido de carregar para bem longe. de cargar para Os lejos. crentes A los creyentes serão levados para bem longe. serán llevados para lejos. Para habitar para nas regiões celestiais. en las regiones celestiales. Mas quem é? Entonces, ¿quién Que es? tem esse poder? Que tiene este poder? Que tem essa autoridade? Que tiene esa autoridad De levar as pessoas para longe. de llevar a las personas lejos. De levar de llevar o povo de Deus al pueblo de Dios para bem longe. para lejos. Se a palavra arpazó, Si la palabra alpazó, a palavra arrebatamento, la palabra arrebatamiento, tem também um significado. tiene también un De significado carregar para bem longe. de cargar para lejos. Quem é? ¿Quién es? Na Bíblia Sagrada, La Biblia Sagrada que tem aquí tiene o poder el poder de carregar de cargar uma pessoa para longe. una persona hacia lejos. Vamos lá na Bíblia, né? Pues vamos a buscar en la Lá Biblia, no livro de Atos, en el libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 8, versículo versículo 39. 39. Diz a palavra do nosso Deus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aleluya. Cuando subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O próprio Filipe, El mismo Felipe, que era diácono da igreja que era primitiva, diácono de la iglesia em primitiva, Atos capítulo 6, versículo 7, en Hechos 6, versículo 7, na primeira leva la primera lleva de diáconos que Deus escolheu, diáconos que Dios escogió, usando os apóstolos, usando a los apóstoles, que os separaram que los ha separado na igreja primitiva, en la iglesia primitiva, para o cessar da murmuração. para que se detenga la murmuración. Filipe era um dos tais. Felipe era uno de esos. E Filipe, Ele foi arrebatado. Él ha sido arrebatado. Assim, quando ele acabou de batizar, Así cuando él se ha acabado de o bautizarse. eunuco etíope, El único etíope. ele era da Etiópia. Era de Etiopía. Etiópia é um país da África. Etiopía es un país de Ele África. era um negro. Era un negro que estava a serviço que estaba al servicio da rainha de la reina da Etiópia, de Etiopía, que tinha um título de que Candace. tenía un título de Candace. E ele adquiriu Y ella adquirió o rolo do profeta el Isaías. rollo del profeta E Isaías. aprendeu acerca Y aprendió acerca da morte de Jesus Cristo. de la muerte de Jesucristo. Filipe explicou Felipe ha explicado que Jesus era o Cordeiro de que Deus, Jesús era el Cordero de Dios, que tira o pecado do mundo, que quita el pecado del Ele mundo. aceitou a palavra, Él aceptó la palabra e foi batizado, y ha sido bautizado em nome da en Santíssima el nombre de la Trindade. Santísima Trinidad. No meio do caminho, En medio del camino, foi encontrado água, ha sido encontrado agua para que Filipe pudesse se batizá-lo. pueda bautizar. E ali, E aí, após o batismo, después de su bautizo, Filipe foi Felipe arrebatado. ha sido arrebatado. Quem é que carregou Filipe? ¿Quién ha cargado a Felipe? Para bem longe, Para lejos, para outra cidade, para otra ciudad, chamada Azoto. llamada Azoto. Ai, canta Glória a la Deus. basúria.
Glória a Deus. Foi o Espírito do Senhor Ha sido el Espíritu de Dios que arrebatou Filipe. que arrebató a Felipe. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Ele fez Filipe desaparecer de dentro da água. Él ha hecho desaparecer de Felipe de dentro E del ele foi agua. aparecer em outra cidade. Él ha aparecido en otra ciudad. Mas que tremendo. Mira qué tremendo. Que poder do Realmente, qué Espírito poder Santo. tiene el Espíritu Santo. Que glória do Espírito Qué Santo. gloria tiene el Espíritu Santo. Filipe sumiu. Felipe desaparecido. Imagine como ficou eunuco. Imagina cómo queda el eunuco. Procurando Filipe. Buscando a Felipe. Dentro d'água. Dentro del agua. Por cima d'água. Por arriba del agua. Na prainha. En la playa. E não encontrou. Y no lo ha encontrado. Porque o Espírito Santo. Porque tenía el Espíritu Santo. Tinha carregado Filipe. Lo ha cargado Felipe. Para bem longe. Hacia lejos. Então dos sentidos. Entonces, uno de los sentidos. Da palavra arrebatado. Que la palabra arrebatado. É do grego arpazó. Es del griego alpazó. Que significa, Que significa carregar para bem longe. cargar hacia lejos. Da mesma forma. De la misma forma Que Filipe que Felipe foi carregado. ha sido cargado pelo Espírito do Senhor. por el Espíritu del para Señor outra cidade. hacia otra ciudad. Assim também. Así también. O povo de Deus. El pueblo de Dios. O povo crente. El pueblo crente. Que tem as suas vestes Que tiene lavadas. sus vestiduras lavadas. No sangue do Cordeiro. En la sangre del O Cordero. povo que tem a sua veste Los lavada. que tienen sus vestiduras No lavadas. sangue de Cristo. En la sangre de Cristo. Serão também carregados. Serán también cargados. Para bem longe. Hacia lejos. Para a casa do Pai. Hacia la casa del Padre. Para a casa de Deus. Hacia la casa de para Dios. as nações celestiais. Para las naciones Onde celestiales. habita. Donde habita O Salvador. El Salvador. Jesus Cristo. Jesucristo. Onde habita. Donde habita Os anjos. los ángeles. Das águas de ouro. De los lagos de Do oro. mar de cristal. El mar de cristal. Glória a Deus. Gloria a Dios. Deus arrebatará o seu povo. Dios arrebatará a su pueblo O Espírito Santo con el Espíritu Santo. carregará a sua igreja. Cargará su iglesia Para bem longe. hacia lejos. Você vai ficar notícia. Eso que hará noticia. Que o povo sumiu. El pueblo desapareció. Na mídia. En el media. Na televisão. En la televisión. Nos rádios. En las radios. Na internet. En la internet. Enfim. En Em todos os meios. En todos los medios De comunicação. de comunicación. Terá notícia. Habrá noticia. Que aquele povo sumiu. De que aquel pueblo desapareció. Que aquele povo desapareceu. Aquel pueblo desapareció. Que aquele povo foi Aquel morar. pueblo fue a vivir Com o nosso Deus. con nuestro Dios. E antes do arrebatamento. Y antes del arrebatamiento. Acontecerá. Sucederá. A primeira ressurreição. La primera resurrección. Primeira ressurreição. Primera resurrección. Os mortos. De todos os tempos. Desde de Adão. Desde Adán. Até o último. Hasta el último. Que morreu. Que murió. Segundos antes. Segundos antes. De Jesus voltar. De que Jesús No vuelva. arrebatamento. En el arrebatamiento. Vão ressuscitar. Resucitarán. As catacumbas. Las catacumbas. Os jazigos. Los lugares As ocultos. sepulturas. Las sepulturas. Vão se abrir. Serán abiertas. Onde quer que a pessoa tenha morrido. Donde la persona que ha muerto. Dentro da selva. Dentro de la selva. Dentro da mata. Dentro del mato. Dentro da savana. Dentro de las sabanas. No mar. En el mar. Nos rios. En los ríos. Nos córregos. En los córregos. Nos lagos. En los lagos. Nas lagoas. En las lagunas. Onde for. Donde fuera. Que o homem tenha Que el morrido. hombre haya muerto. O corpo dele El cuerpo de él vai se levantar. será levantado Do pó da terra. del polvo de la Quem é tierra. que vai fazer levantar? ¿Quién va a hacer levantarle? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. É o Espírito de Deus. El Espíritu de Dios. Que efetuará. Que efectuará a ressurreição. la resurrección. Capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 11. Versículo 11. De Romanos. De Romanos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluya. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos y a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. O Espírito de Deus. El Espíritu de Dios vivificará. vivificará. Então vai ser aquele silêncio Entonces será aquel silencio sobre a terra, sobre la tierra, porque houve porque hubo o desaparecimento el dos desaparecimiento de los crentes. creyentes. Aquele povo criticado. Aquel pueblo que criticaba, Aquele povo que falaram mal. aquel pueblo del que hablaban mal, Falaram mal do povo de han hablado Deus. mal del pueblo de Dios, Do povo ungido. del pueblo ungido, Que tem a vida no que altar. tenía vida en el altar. E agora? Y ahora, Cadê este povo? ¿dónde está este pueblo? Sumiu. Desapareció. Sumiu no ar. Desapareció en el Não tem aire. aquele hino que fala? Aquel himno que Eles habla, sumiram no ar. ellos desaparecieron en el aire. Ou desaparecer no ar. Desaparecerán en el Isso é aire. arrebatamento. Ese es el arrebatamiento. É captura. Es capturar. É rapto. Es rapto. Desaparecer. Desaparecer. Por meio de força. Por medio de la fuerza. Repentinamente. Carregar para bem longe. Cargar hacia lejos. Isso acontecerá Eso sucederá com a igreja. con la iglesia. Assim será. Así será A igreja de Cristo. la iglesia de Cristo. A igreja arrebatada. La iglesia arrebatada. Esta é a promessa Esta es la promesa de Jesus Cristo. de Jesucristo. Por que tem que ser rápido? ¿Por qué tiene que ser rápido? O Espírito Santo. Porque el Espíritu Veio Santo de repente. vino de repente. Aleluia. Aleluya, Señor. Atos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Espírito Santo. El Espíritu Santo, Quando ele veio à terra cuando él viene a la tierra para cumprir a sua missão, para cumplir su misión, ele foi mandado él ha sido enviado de repente. de repente, Oh, glória a Deus. gloria a Dios, Para cumprir a sua missão. para cumplir su misión. Capítulo 2. Capítulo 2 Do livro de Atos. del libro de Hechos, Versículo 2. versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, De repente, assim como o Espírito Santo, así como el Espíritu veio Santo vino de repentemente, assim também, así también o Espírito Santo, el Espíritu Santo, ele arrebatará, Él arrebatará, ele levará Él llevará a sua igreja a su iglesia de repentemente. de repentemente. Será muito rápido. Será muy rápido. Será de repente. Será de repente. Demais. Más, dice, Capítulo 24, capítulo 24, versículo 27 versículo 27. de Mateus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Com a subida da igreja para a glória, Con la subida de la iglesia hacia la gloria, a terra vai entrar numa fase, la tierra entrará en una fase, a pior fase la peor fase da história humana. de la historia humana. O profeta Daniel, El profeta Daniel, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1, versículo 1, já havia uma profecia ya había una profecía que indicava que indicaba os piores dias da história da humanidade. los peores días de la vida de la humanidad. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual fue desde la que no hubo desde que hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. A grande tribulação La gran tribulación é que a terra es que la tierra passará a viver. pasará a vivir Com o arrebatamento da igreja, con el arrebatamiento de la iglesia. a terra entra na fase da La tierra tribulação. entra en la fase de la tribulación. A igreja de Deus, La iglesia de Dios, ela não passará ella no pasará pela grande tribulação. por la gran tribulación. É promessa de Deus, Es promesa de Dios, é promessa de es Cristo, promesa de Cristo, que a igreja não passe que la iglesia no pase pela grande tribulação. por la gran tribulación. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Versículo 10 de Apocalipsis, Deus deixou uma promessa Dios dejó una promesa à igreja que estava a em la iglesia que Filadélfia, estaba en Filadelfia, que representa que representa a igreja fiel, la iglesia fiel santa, Santa de todos os tempos. de todos los tiempos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Por cuanto has guardado mi palabra y con paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eu te guardarei Yo te guardaré da hora da tentação. de la hora de la tentación. Deus não está dizendo Dios está diciendo que vai guardar na hora. que guardará en el instante. Deus não diz que guardará Deus na hora. No dice que guardará en la hora. Se Deus falasse que Si guardaria Dios na hora, dice que guarda en el instante, é porque nós estaríamos dentro porque estaríamos dentro da grande tribulação. de la gran Mas tribulación. Deus está falando Pero aqui. Dios está hablando aquí. Eu te guardarei Yo te guardaré da de hora. de la hora. Ou seja, O sea, antes dessa hora,
desde esa hora vir ao mundo, vendrá al mundo. Deus tira a sua igreja. Dios quita a su iglesia. Deus nos vai guardar Dios va a esperar, da hora. nos va a guardar de la hora. Antes da grande tribulação acontecer, Antes de que la gran tribulación suceda, Deus tira a igreja Dios da terra. quita la iglesia de la tierra. Deus tira a igreja Dios deste mundo. quita la iglesia de este mundo. Pelo Espírito Santo, Por el Espíritu Santo, que arrebatará que arrebatará o povo el pueblo fiel. Também, También, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10, versículo 10 de 1 Tessalonicenses, de Primera de Tesalonicenses. Deus deixou uma promessa Dios deja una de promesa que a sua igreja de que su iglesia não passará no pasará pela grande tribulação por la gran tribulación e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de toda la ira venidera. Jesus nos livra da ira futura. Jesús nos libra de la ira E qual futura. é a ira futura? ¿Cuál es la ira futura? É a grande tribulação. Es la gran tribulación. Que a ira de Deus vai ser derramada Que sobre a la terra. ira de Dios se derramará sobre la tierra. Porque hoje o homem peca. Porque hoy el hombre peca. Porque hoje as mulheres pecam. Hoy las mujeres pecan. Mas isso está sendo enchida. Pero esto está siendo llenada A medida de Deus a la medida de Dios. está ficando cheia. Está quedando llena. Llena. E esta medida de Deus Y esta medida de Dios será derramada será derramada na grande tribulação. en la gran tribulación. Chegará ao seu apogeu. Llegará a su Chegará apogeo, a sua medida. a su medida, a su na altura, grande tribulação. en la gran tribulación. Chegará a sua altura. Llegará a la altura na grande tribulação. en la gran tribulación. A grande tribulação. En la gran tribulación é a ira de Deus. es la ira de Dios. Porque hoy o homem peca. el hombre peca. Os homens estão adulterando. Los hombres están adulterando. Os homens estão namorando Los com hombres outro están homem. enamorando con otro hombre. As mulheres estão namorando Las com outras mujeres mulheres. están enamorando con otras mujeres. O divórcio El divorcio está sendo largamente está apregoado. siendo largamente predicado. O homossexualismo El homosexualismo. tem até marchas. Que hasta marchas. Até passeatas. Hasta paseadas. Nosotros vemos o engano religioso. el engaño religioso. De tantas seitas. De tantas sectas. De tantas religiões. De tantas religiones. De tantas profanações. De tantas profanaciones. As drogas têm crescido no Las drogas mundo. han crecido en el mundo. Os escândalos. Dentro das igrejas. Dentro de las iglesias. Han aumentado. La A profanação. A mentira. A vaidade. La vanidad. Que até mesmo as mulheres Las mujeres hoy não concordam mais. no concordan más com a doutrina. con la doctrina. Com a palavra. Con la palabra. Que vai contra a vaidade. Va contra la vanidad. Porque se elas acham. Porque ellos se que encuentran. vai contra elas. Que van contra ellas. Vai contra a moral delas. Va contra su moral. Vai contra. Va en contra. Que elas querem. Que lo que se ellas apresentar quieren. bonitas. Mostrarse bonitas. Simpáticas. Atraentes. Atrayentes. Então hoje. Entonces o homem hoy, não quer mais aceitar. el hombre no quiere más aceptar a verdade. la verdad do evangelho. del evangelio. Muitos querem estar na igreja. Muchos quieren estar en la da iglesia. maneira que estão. De la forma que están. Os homens estão brincando. Los hombres están jugando com o nome de Jesus con Cristo. el nombre de Jesucristo. É anel com o nome de Jesus. Anillo con el nombre de Jesús. Brinco com o nome de Jesus. Arete con el nombre de Jesús. Até mesmo. Hasta siempre. Estão vendendo. Rosas. Não são rosas sagradas. Rosas sagradas. Sal. Pedaço de pacotinho de sal. Paquetes de sal. Estão vendendo amuletos. Para dizer que ali. Onde vai alcançar uma fé perfeita. El hombre alcanzará una fe perfecta. Na presença de Deus. En la presencia de Dios. Os homens estão usando Los amuletos. hombres están haciendo amuletos. Nas igrejas evangélicas. En las iglesias evangélicas. Amuletos. Coisas da bruxaria. Cosas de brujería. Coisas da macumba. Cosas de la macumba. Que estão sendo imitadas. Dentro da casa de Deus. Dentro de la casa de Dios. Que os homens estão usando. Los hombres están usando. Para atraírem riquezas. Para atraer riquezas. Para terem prosperidade. Para atraer prosperidad. Los creyentes. Fazendo shows. Haciendo shows. Até chamam um show evangélico. Hasta llaman show evangélico. Pagam para entrar. Cantando músicas. Músicas ditas evangélicas. Músicas dichas que son evangélicas. Que estão cantando. Até as cantoras. Que não têm parte com que Deus. no tienen parte con Dios. Tem parte. No tienen parte. Com a palavra do Senhor. Con la palabra del Estão Señor. Cantando amigadas. Están cantando entre amigas. Estão cantando. Deixando o marido. Dejando a un marido. Casando de novo. Casándose de nuevo. En adulterio. Na fornicação. En la fornicación. Pintadas. Maquilladas. Maquillándose. E eles acham que estão agradando a Deus. Que están agradando a Dios. Que estão agradando o evangelho. Están agradando el evangelio. Quando são verdadeiras profanas. Cuando son verdaderas profanas. Verdadeiras ímpias. Verdaderas impías. Disfarçadas. Com capa de ovelhas. Com capas de ovejas. Mas são lobos. Pero son lobos. Lobas. Devoradoras. Que estão enganando. Que están engañando. O povo de Deus. Al pueblo de Dios. O povo de Jeová. Al pueblo de Jehová. Você acha? ¿Tú crees? Que Deus não contempla tudo isso? Que Dios no contempla eso. Que Deus não vê tudo isso? Que Dios no ve todo eso. Mas até agora. Pero hasta ahora. Não aconteceu nada. No ha sucedido nada. A terra está perfeita. Todo está tranquilo. Tem emprego.
tengo empleo. Ah, é difícil. Es difícil. Mas tem emprego. Pero tengo empleo. O transporte público. En el transporte público. Está bom. Está bueno. A política. La política. Tem até projetos do Tiene hasta governo. proyectos del Que gobierno. estão dando até dinheiro para o Están povo. dando dinero al pueblo. Estão tendo comida. Están dando comida. Que é depositado na Están conta. depositando en mi cuenta. Não. No. Tem coisas que tá melhorando. Hay cosas que están mejorando. Não caia no engano. No caiga en el engaño. Não seja enganado. No seas engañado. Não se engane. No se engañe. Porque isso não é coisa boba, Porque não. esto no es cosa buena, no. Não é coisa de Deus, não. No es cosa de Dios. Por quê? ¿Por qué? Deus está contemplando Dios tudo está isso. contemplando todo eso. A ira de Deus. La ira de Dios Ainda vai ser derramada. aún será derramada. Deus está guardando tudo. Dios está esperando todo. A medida de Deus La medida de Dios está enchendo. está llenando. A medida de La Jeová medida de Jehová está enchendo. se está llenando. E a grande tribulação Y la gran tribulación vai ser os piores dias serán los peores da días história humana. de la historia Que era humana. melhor que um homem Que es mejor que el hombre nunca houvesse nascido nunca hubiera nacido do que ficar na terra que quedarse en la tierra depois do arrebatamento da después igreja. del arrebatamiento Por de la quê? iglesia. ¿Por qué? A terra está livre La tierra está de libre tanta maldição. de tanta maldición. Embora Sin a embargo, maldição está sobre a terra. la maldición está sobre la Porém, tierra. Por eso não está pior. no está peor. Por quê? ¿Por Porque qué? a igreja está aqui. Porque la iglesia está aquí. A igreja dobra o joelho. La iglesia dobla las A rodillas. igreja ora. La iglesia ora. A igreja canta. La iglesia canta. A igreja evangeliza. La iglesia evangeliza. Oh, gloricanda labasti. Gloria a Dios. Calabasturi candonai. Gloria a Dios. Aleluia, meu Deus. A igreja crê no Espírito La Santo. iglesia cree en el Espíritu Santo. A igreja é detentora do La Espírito iglesia es Santo. defensora del Espíritu Santo. A igreja é detentora. La iglesia tiene O poder de Deus. el poder de Dios. É por isso que a igreja Por está eso, no mundo. la iglesia está en el mundo. E a terra não está pior. Y la tierra no está peor. Porque a igreja Porque possui la iglesia posee o Espírito Santo. el Espíritu Santo. Ela é a coluna. Ella es la columna E a firmeza da verdade. quien afirma la verdad. Capítulo 3. Capítulo 3, Versículo 15. versículo 15 Segunda de Timóteo. segunda de Timoteo. Diz que a igreja Dice que la é a iglesia coluna es la columna e a firmeza y la firmeza da verdade. de la A verdad. igreja é uma coluna. La iglesia es una columna. É uma coluna na face Es da una terra. columna en la faz de la tierra. Primeira Timóteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 15. versículo 15. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte hacia la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Baluarte da verdade! Baluarte de la verdad. Coluna da verdade. Columna de la verdad. A terra só está assim. La tierra está así. Ela está pior já. Ella está peor Ela ya. está muito, Pero muito está- mais pior. No está tanto peor. Porque a igreja está aqui. Porque la iglesia está aquí. Então a igreja é a coluna. La iglesia es la columna. A coluna segura uma casa. coluna agarra uma casa Para não desabar. para que não se viaduto caiga. é segurado pela coluna. Una calle es agarrada por una columna. Uma ponte tem que ter coluna. Un puente tiene columna. Uma casa tem que ter coluna. Uma casa tem coluna. Um prédio tem de ter coluna. Un edificio tiene que tener columna. Da mesma forma. De la misma manera. A terra também! La tierra también Tem a coluna! tiene la columna. O mundo tem a sua coluna. El mundo tiene su columna. ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es la columna? La iglesia. La iglesia. Oh, glória a Deus! Gloria a Dios. A igreja é a coluna La do iglesia mundo. es la columna del mundo. Não desabou tudo ainda. Gloria a Dios. Não desabou. No se explotó, no se deszumbó Por todavía. causa da igreja. Por causa de la iglesia. Quando a igreja subir, Cuando la iglesia sube, tudo desaba. todo se derrumba. A ira de Deus La ira de Dios vai ser manifesta. se manifestará. Os homens vão pedir até Los hombres pedirán hasta na grande tribulação en la gran tribulación para as montanhas caírem. para que las montañas caigan. Quando a Bíblia fala montanha, La Biblia habla montañas. cai montanha sobre mim. Caiga sobre mí, montaña. Cai monte. Cae monte. Não é que é monte só. No es que el monte solo. A inspiração bíblica La inspiración bíblica vai além do nosso entendimento. va más allá de nuestro Os homens entendimiento. vão chegar aos arranha-céus. Los ángeles agarrarán los cielos. Não, os homens vão chegar aos Los arranha-céus. hombres agarrarán, comenzarán a rasgar los cielos. Não. Arranha-céus é um prédio alto aqui na língua portuguesa. Ah, rascacielos. Assim. Llegarán a los rascacielos. Como é que é? Rascacielos. Zascastielos? Son rascacielos. Ah. En español. Estaba confundido. Você estava dizendo que os homens vão arranhar os céus. No, son rascacielos. Amén. Os homens vão chegar aos Van a llegar a arranha-céus. los rascacielos. Aos edifícios. A los edificios. Aos grandes prédios. A los edificios Cai dobles. sobre mim. Caigan sobre mí. Caiam sobre a minha Caigan família. sobre mí. Me matem. Mátame. Acabem comigo. Acaba conmigo. Por causa do sofrimento. Por causa del sufrimiento. Os próprios homens Los mismos hombres vão pedir a morte. pedirán la muerte. Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 16 versículos e 17. 16 y 17. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo
o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Os homens vão pedir a morte. Los otros pedirán la A muerte, grande tribulação. la gran tribulación. É a ira Es la ira que Deus vai se vingar que Dios va a vengarse de toda a de humanidade. toda la humanidad, Porque Deus, Ele ama o mundo. porque Dios ama al mundo, E Ele ama com grande amor. Él ama con un gran amor, Ele ama com grande afeto. com grande afecto, Com grande ternura. com gran ternura, Com gran carinho. com gran cariño. Ele ama a terra. Él ama la tierra, a ponto de dar al punto de dar o seu filho a su hijo unigênito, para que todo aquele que para nele que crê todo aquel que en él cree não pereça, no perezca, mas obtenha a vida eterna. pero obtenga la vida eterna. Porém, os homens Pero los hombres abandonaram abandonaron este sentimento este profundo. sentimiento profundo, Dejaram esse sentimento tão lindo el sentimiento tan lindo que corre, que corre, que veio do coração de que Deus, vino del corazón de dos Dios, pensamentos de de Deus, los pensamientos de que Dios, preferiram que han preferido abraçar o pecado, abrazar al pecado, abraçar a concupiscência da abrazar la carne, concupiscencia de la carne, a concupiscência dos la olhos, concupiscencia de los a ojos, soberba da vida. la soberbia de la vida. Então Deus, Entonces Dios, na grande tribulação, en la gran Ele tribulación, vai se vingar Él va a vengarse dos homens. de los hombres. Não que Deus é mau. No es que Dios es malo. Deus é tirano. Él va a quitarnos. Homem iracundo. Él va iracundo. Não. Mas é o homem que escolheu. Es el hombre que ha escogido. O homem que perturbou a El Deus. hombre le ha molestado a Dios. O homem que acendeu El hombre es quien ha desobedecido. La ira do nosso Deus. de nuestro Dios. O próprio Deus. El mismo Dios. Ele vai se vingar. Él va a vengarse. A grande tribulação La gran tribulación é o dia da vingança es el día de la venganza do nosso Deus. de nuestro Dios. Capítulo 19, Capítulo 19, versículo 15 de versículo Apocalipse. 15 de Apocalipsis. Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar de vino, el furor y de la ira de Dios Todopoderoso. É o dia da vingança. Es el día de la venganza. Capítulo 34, Capítulo 34, versículo 8, versículo 8 de Isaías. de Isaías. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Vendo que a igreja passou? ¿Ves lo que la iglesia pasó? Deus está anotando tudo. Dios está anotando todo. Xingam a igreja. Grita a la iglesia. Perseguem a igreja. Persiguen a la iglesia. Falam mal da igreja. Habla mal de la iglesia. Deus é se vingar. Dios va a vengarse. Deus vai retribuir tudo Dios va que a fizeram contra a retribuir todo lo que igreja. hicieron contra la iglesia. Seja o crente mais humilde. Mismo el creyente sea más Se humilde. falar dele, Si hablan de él, Deus vai se vingar. Dios va a vengarse. Aleluia. Aleluya. É na grande tribulação. En la gran tribulación, Deus vai se vingar. Dios va a vengarse. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Isaías 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de destrucciones en el pleito de Sión. Pleito, retribuição Retribución da luta de la lucha de Sião, de Sión, que a igreja tem de passado. la iglesia ha pasado. Então a terra entra, Entonces la tierra entra após o arrebatamento, después del arrebatamiento, na grande tribulação, en la gran tribulación, que é que es a ira do Senhor, la ira del Señor, que é que es a grande aflição. la gran aflicción. O próprio Jesus El mismo Jesús falou no Novo Testamento, ha hablado en el Nuevo que é a Testamento, grande aflição. que es grande A aflicción. grande tribulação é La gran tribulación es a ira do Cordeiro, la ira del Cordero, a ira la ira do Deus del Todo-Poderoso. Dios Todopoderoso. É o dia da vingança. Es el día de la venganza E é a grande y aflição. es la gran aflicción. Mateus 24, Mateos 24, versículo 21. versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. 24, 21. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca houve. Nunca hubo. Então a igreja, Entonces la iglesia, ela não passa ella no pasa pela grande tribulação. por la gran tribulación. Ela é tirada da Ella es terra, quitada de la a tierra, coluna sai da terra. la columna sale de la Então tierra, tudo desaba. entonces todo se derrumba. Por isso, Por eso, a terra sofrerá. la iglesia sufrirá, la tierra sufrirá. Porque a igreja não estará mais aqui. Porque la iglesia no estará más aquí. A igreja foi arrebatada. La iglesia fue arrebatada. É a hora da tentação.
La hora de la tentación. É o ano das retribuições. El año de las retribuciones. É o dia da vingança. El día de la venganza. É a ira do cordeiro. La ira del Cordero. É a ira do Deus Todo-Poderoso. La ira del Dios Todopoderoso. É a grande aflição. Es la gran aflicción. Como nunca houve Como nunca hubo sobre a terra. sobre la tierra. Se agora o diabo tem feito Si ruaça na ahora terra, el diablo ha hecho desastre en la tierra, imagine na grande tribulação. imagine la gran tribulación. Você com a igreja aqui, Si con la iglesia aquí, o diabo tem sequestro, el diablo ha hecho secuestros, roubos, robos, matança, matanzas, pai matando filho, el padre matando al hijo, filho matando pai, el hijo matando al padre, criança matando o professor el dentro da niño sala de matando aula, al profesor en las salas, professor matando aluno, profesor matando al alumno, engano, engaños, é secretária adulterando com la secretaria adulterando con o próprio patrão, com el mismo patrão, é o patrão adulterando com a própria el patrón secretária, adulterando con la é secretaria, o marido traindo a esposa, el marido traicionando a la o esposa, esposo traindo a esposa, el esposo traicionando a la Tem esposa. visto tudo isso Se ha visto todo eso na face da terra, en la faz de la tierra. é mentira, Es mentira. é adultério, El adulterio, adulterio de próprios familiares, los mismos familiares, é o homossexualismo, homosexualismos, é a mentira, la mentira, é a morte, la muerte, é o engano na política, el engaño en la política, é o engano na religião, engaño en la religión, é o engano no governo, el engaño en el gobierno, em todas as partes do en mundo. todas las partes del mundo. Isso tem deixado a humanidade chocada, Solo han dejado a la humanidad tem chocada, deixado o povo chocado, han dejado al tem pueblo deixado a humanidade asombrado, assombrada, han dejado asombrado, televisão, la televisión, propagando todas as mentiras, repartiendo toda mentira, derramamento de sangue, derramamiento de sangre, jovens se perdendo, jóvenes perdiéndose, famílias se perdendo, familias perdiéndose. E aí? Y ahí, E quando a igreja foi embora? cuando la iglesia se ha ido, Que não vai ter mais oração, aquí no habrá más oración, que não vai ter mais louvor no habrá ungido, más alabanza ungida, o Espírito Santo vai embora el Espíritu também. Santo se irá también. E aí, imagina, irmão Y José Luiz, ahí realmente será triste. como La Paz, La Paz, né, capital da Bolívia, La paz en Bolivia estará igual, un desastre, yo creo. Desastre. Que en Bolivia hay mucha idolatría y será un desastre, yo sé que desastre também. sí. Un desastre, mucho. É verdade, ouvinte. Es verdad, oyente. É a grande tribulação. Es la gran tribulación. Que diz a palavra Que dice la palabra do nosso Senhor de nuestro Señor Jesus Jesús Cristo. Cristo. Então esse é o ano Entonces este es el das año retribuições, de las retribuciones, é a grande de la gran tribulação. tribulación. Homem tem que escapar. El hombre tiene que escapar. Quanto tempo durará ¿Cuánto tiempo durará a grande tribulação? la gran tribulación? 7 anos. 7 años. Será Será o tempo da tribulação el tiempo de la tribulación na face da terra. en la faz de la tierra. Por que 7 anos? ¿Por qué 7 años? 7 anos. 7 años. Será a duração Será la duración da grande tribulação. de la gran tribulación. Capítulo 9, Capítulo 9, versículo 27 versículo 27 do profeta Daniel, del profeta Daniel, diz que a grande tribulação dice que la gran tribulación durará durará 7 anos. 7 años. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Y por otra semana confirmará el pacto de muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. E a palavra diz Y aqui, la palabra dice aquí, muito claro, muy claro, será o quê? ¿será que? Um concerto El arreglo por uma semana. por una semana. Por que semana? ¿Por qué una semana? Semana nós sabemos Semana sabemos que que uma semana una semana possui 7 dias. posee 7 días. Uma semana Una semana de domingo, De domingo é o primeiro dia da semana, el primer día de la semana até sábado, hasta el sábado, que é o último dia da semana. que es el último día de la semana. Uma semana Possui possui 7 dias. 7 días. Todavia, Cuando nós falamos cuando hablamos na profecia en bíblica, la profecía bíblica, uma semana representa representa 7 anos. 7 años, Porque cada dia da semana porque cada día de la semana representa um ano. representa un año. Levítico, En Levítico, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8. versículo 8, Diz sobre semanas de dice anos. sobre semanas y años, Profeticamente. proféticamente, Uma semana tem tem 7 anos. tiene 7 años. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos.
Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a serte 49 años. Muito claro. Muy claro. Semanas de anos. Semanas de años. Sabia disso, irmão José? Yo no lo sabía. Existe semana de anos. Existe semanas de anos. Quando se trata de profecia Cuando bíblica, se trata de profecía bíblica, de profecias alusivas ao final dos tempos, alusivas a los finales del tiempo, cada dia cada día representa um ano. representa un E año. a Bíblia diz que o conceito do Y la anticristo Biblia dice que el arreglo del anticristo será por uma semana. será por una semana. Se cada dia da semana, Si cada día de la semana profeticamente representa um ano, representa un año, então nós temos entonces tenemos 7 anos. 7 años. A grande tribulação La gran tribulación durará durará 7 anos. 7 años. Isso tem respaldo bíblico. y esto tiene un respaldo Lá bíblico. em Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 12, versículo 6. versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 años. Está falando Días. da fuga de Israel. Estaba hablando de la huida de Israel. A fuga de Israel na grande tribulação. La huida de Israel en la gran tribulación. Será alimentado por Será Deus alimentado por Dios por 1260 dias. por 1260 días. 1260 dias. 1260 días. São Son 3 anos e meio. 3 años y medio. 1260 dias. 1260 días. São Son 3 anos e meio. 3 años y medio. Todavia, Todavía, Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis, Capítulo 12, versículo 14, capítulo 12, 14, nos diz: nos dice: E foram dadas à mulher 2 asas de águia, de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Quanto vale um tempo? ¿Cuánto vale un tiempo? Um ano. Un año. 2 tempos. 2 tiempos. 2 anos. 2 años. Metade de um tempo. Mitad de un tiempo. Meio ano. Medio año. Um tempo. Un tiempo. 2 tempos. 2 tiempos. E metade de um tempo. Y la mitad de un tiempo. Mas por quê? Pero ¿por qué? Aqui não está escrito 2 tempos. Aquí no está escrito 2 tiempos. Aqui só está escrito tempo. Aquí solo dice tiempo. Tempos. Tiempos. E metade de um tempo. Y la mitad de un tiempo. Mas nós sabemos, Nosotros sabemos biblicamente, bíblicamente que tempos representam 2 tempos. representan 2 tiempos. Porque esta passagem Porque este pasaje também está escrita. también está escrito Lá em Daniel capítulo allá 7. en Daniel capítulo 7, Versículo 25. versículo 25. Um tempo. 2 tempos. 2 tiempos. E metade de um tempo. y la mitad de un tiempo. Um tempo. Un tiempo. Um ano. Un año. 2 tempos. 2 tiempos. 2 anos. 2 años. Metade de um tempo. Mitad de un tiempo. Medio año. Medio año. Então, se Entonces, 1260 dias Si 1160, são 3 anos e meio. 1260 días es 3 años y medio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Un tiempo, 2 tiempos, la mitad de un tiempo es 3 años y medio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. 3 años y medio más 3 años y medio. 7 Quanto? años. 7 anos. 7 años. Tá aprovado. Entonces está aprobado. A grande tribulação, La gran tribulación será 7 anos. 7 años.
neste contratempo, Y en este contratiempo, a igreja na glória, la iglesia en la gloria, recebendo os galardões eternos, recibiendo los galardones eternos, preparando-se às bodas do Cordeiro, preparándose las bodas del Cordero, que é o casamento que es el casamiento da igreja, que é a noiva, de la iglesia de la novia com Jesus Cristo, con Jesucristo, que é um noivo, que es el novio, que é que es o noivo el novio que se tornará que se volverá o esposo. el esposo. E a igreja La iglesia se tornará, se tornará, Apocalipse 21, en Apocalipsis 21, versículo 9, versículo 9, a mulher la do mujer Cordeiro. del Cordero. A terra, La tierra, neste ínterim, en este intermedio, ela estará ella estará recebendo recibiendo uma pessoa una persona que a dominará, que la dominará, que a controlará, que va a controlarla, que vai ser o grande líder que va a mundial. ser el gran líder mundial. Quem é este? ¿Quién es este? Este Este é o anticristo. es el anticristo. O anticristo, El anticristo, biblicamente, bíblicamente, ele subirá ao poder él subirá al poder logo após después do arrebatamento da del igreja. arrebatamiento de la iglesia. O anticristo, ele El anticristo pode ter até nascido Puede hasta nacer e estar em algum lugar, y estar en algún lugar, algum ponto do globo en terrestre, algún lugar de la tierra terrestre, mas ele não pode se manifestar. pero él no puede manifestarse. Ele não tem poder para se manifestar. Él no tiene poder para manifestarse. Por quê? ¿Por qué? Porque o Espírito Santo está aqui. Porque el Espíritu Santo está aquí. O Espírito Santo El Espíritu Santo é o detentor, es el detentor, é o que detém es el que detiene o anticristo. al anticristo. Segunda Tessalonicenses, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 7, versículo 7, a santa palavra, la Santa Palabra, ela fala acerca do detentor, ella habla acerca del detentor, o Espírito Santo. el Espíritu Santo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea liquidado, quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O Espírito Santo El Espíritu Santo é aquele que es detém. aquel que detiene. Somente há um que agora detém. Solamente hay uno que detiene ahora. Somente há um que agora resiste. Solo hay uno que resiste Até que do meio hasta que del medio seja tirado. sea quitado. Quem resiste o ¿Quién anticristo? resiste al anticristo? Quem suporta o ¿Quién anticristo? soporta al Ele anticristo? pode ter até nascido Él puede hasta nacer e estar em algum lugar do mundo. y estar en algún lugar del Mas mundo, ele não vai aparecer. pero él no va a aparecer. Por quê? ¿Por qué? Por causa do Espírito Santo. Por causa del Espíritu Santo. Enquanto o Espírito Santo de Deus, Mientras el Espíritu Santo de Dios, enquanto o Divino Espírito mientras el Divino Espíritu estiver aqui, estuviera aquí, o anticristo el anticristo não tem poder no para aparecer. tiene poder para aparecer. Não tem poder de aparecer. No tiene poder de aparecer. Porque ele detém. Porque él detiene. Ele detém o Él anticristo. detiene al anticristo. Todas as vezes com o anticristo, Cada vez que el anticristo, o diabo quer possuir el diablo quiere poseer o anticristo. el anticristo Para que ele se revele. para que él se revele Através da economia. a través de la economía, Através do governo. a través del gobierno, Através das nações. a través de las naciones, Através das organizações. a través de las O organizaciones. Espírito Santo põe freio. El Espíritu Santo le pone Não. un freno. No. Você não vai aparecer. Tú no vas a aparecer. Eu estou aqui. Yo estoy aquí. Aleluia. Aleluya. Ele não suporta o poder. Es nuestra fuerza poder. A autoridade. La autoridad do Espírito Santo. del Espíritu Santo. O Espírito Santo põe ele para El correr. Espíritu Santo le hace O correr. Espírito Santo repreende. El Espíritu Santo le Porque o reprende. Espírito Santo é todo Porque el Espíritu poderoso. Santo es todopoderoso. O Espírito Santo é divino. El Espíritu Santo es divino. O Espírito Santo tem sinais e El prodígios. Espíritu Santo tiene señales Que y até o prodigios apóstolo Paulo, que el apóstol Pablo, capítulo 15, capítulo 15 19 de Romanos, y 19 de Romanos, diz que ele operava dice que él operaba sinais e prodígios, señales y prodigios pelo poder, por el poder, pela virtude, por la virtud do Espírito de del Deus. Espíritu de Dios. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele é todo poderoso. ele é todo poderoso. O Espírito Santo, El Espíritu Santo é aquele que não deixa
deixa es aquel que no deja o anticristo que aparecer. el anticristo aparezca. Só é ele. Solo él. Somente há um que Solo resiste. hay uno que resiste. Ninguém suporta o Nadie anticristo. soporta al anticristo. Porque o anticristo, Porque el anticristo, ele é o próprio diabo. él es el mismo diablo. Feito carne. Hecho carne. Jesus. El Jesús. Ele é Él es a encarnação de la Deus. reencarnación de Dios. O que é ¿Qué encarnação? es encarnación? Encarnação Encarnación. é a doutrina. Es la doctrina que diz que Deus foi que feito dice que carne. Dios ha hecho carne. É a doutrina que prega Que se predica que Deus virou carne. que Dios se ha vuelto carne para salvar a humanidade. para salvar la humanidad. 1 Timóteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16. versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Deus se manifestou em carne. Dios se manifestó en carne. Jesus Jesús é a única. Esa es la única encarnação de Deus. encarnación de Dios. Jesus foi o próprio Deus. Fue el mismo Dios. Feito carne. Hecho carne. Carne e osso. Carne y hueso. Sangue. Sangre. Com os mesmos pensamentos. Con los mismos pensamientos. Com as mesmas vidas. Con las mismas vidas. Humanas. Sofrimento humano. Sufrimiento humano. Padecimento humano. Padecimiento humano. Deus foi feito carne. Dios fue hecho carne. Agora o anticristo. Ahora el anticristo. Ele será também. Él será también o próprio Satanás. el mismo Satanás. O próprio diabo. El mismo diablo. Feito carne. Hecho en carne. Assim como Jesus. Así como Jesús. Foi Deus feito carne. Fue Dios hecho carne. O anticristo. El anticristo. Será o Satanás. Será Satanás. O Lúcifer. O Lucifer. O diabo. El diablo. Feito carne. Hecho en carne. Ele será a própria Él encarnação. será la misma encarnación de Satanás. de Satanás. Todo poder satânico. Todo poder satánico. Todo poder maligno. Todo poder maligno estará no corpo do estará anticristo. en el cuerpo del anticristo. E somente o Espírito Santo. Y solamente el Espíritu Tem Santo poder para resistir. tiene poder para Esse resistir. é o Espírito Santo. El Espíritu Santo Tem poder es el que tiene poder para deter a operação para maligna. detener la operación maligna. Se não fosse o Espírito Si no Santo, fuera el Espíritu Santo, o anticristo, el anticristo já tinha colocado o seu governo yo nessa hubiera terra, puesto su gobierno en esta já tierra. tinha enganado todas as mentes, Yo hubiera engañado todas las mentes, todos os corações, todos los corazones, corrompido todos os setores corrompiendo los da sectores vida humana, de la vida humana, corrompido todos os lugares da face da terra. corrompiendo los lugares de la Mas tierra. porque ele não conseguiu, Porque no ha podido. porque o Espírito Santo, Porque el Espíritu Santo ele dá um basta, Él da un basta. não, No. enquanto eu estiver na terra, Mientras yo estuviera en la tierra, você não vai tú aparecer. no vas a aparecer. Enquanto eu estiver Mientras yo esté na terra, en la tierra, sendo o Consolador, siendo el o Consolador, Paráclito divino, el Paraclito divino, você não vai tú aparecer. no vas a O aparecer. anticristo, El anticristo, ele teme, teme o Espírito Santo. al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Glória a Deus. Ele teme ao Espírito Santo. Él teme al Espíritu Santo. Porque o Espírito Santo, Porque el Espíritu ele Santo, é Deus. Él es Dios. O Espírito Santo, El Espíritu Santo é divino. es divino. O Espírito El Espíritu Santo é a terceira pessoa. es la tercera persona da Santíssima de la Trindade. Santísima Trinidad. O Espírito Santo, Es el Espíritu Santo. ele está em todos os lugares. Él está en todos los lugares. Ele cria todas as Él coisas. crea todas las cosas. Ele é eterno. Él es eterno. Ele não tem fim. Él no tiene fin. Ele não teve começo. Él no ha tenido comienzo. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele dá vida. Él da vida. Ele opera o novo Él nascimento. opera el nuevo nacimiento. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele é a fonte, Él es la fuente, na qual, en la cual emana todo poder. emana todo poder. O Espírito Santo, El Espíritu Santo distribui os dons. distribuye los O dones. Espírito Santo, El Espíritu ele Santo, opera, él opera o fruto do Espírito. con el fruto del Espíritu. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele opera o Él arrependimento, opera el arrepentimiento no coração do pecador. en el corazón del pecador. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele faz o homem Él hace al hombre reconocer que necessita do Senhor, necessita de Deus, necesita de Dios, necessita da palavra da de verdade, la palabra de la verdad, do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Ele expulsa demônios. Entonces Él expulsa al O Espírito demonio. Santo dá poder Él está usando el para o poder homem falar para que el hombre hable com autoridade, expulsar os demônios, de expulsar a los demonios, ter autoridade, tener autoridad para vencer os males, para vencer a los males nesta vida. en esta vida. Ah, glória a Deus! Glória a Deus! É só o Espírito Santo. É só o Espírito ele Santo. Detém, Él detiene. ele põe freio. Él te pone el freno No sistema do anticristo. al sistema del Então, anticristo. Entonces, ¿cuándo? Enquanto o Espírito Santo Mientras el Espíritu Santo estiver na terra, estuviera en la o tierra, anticristo, el anticristo, ele não tem poder. él no tiene poder.
para aparecer. para aparecer. Quando o Espírito Santo, Cuando el Espíritu Santo, ele irá desta terra, Él nada en esta tierra, ele vai embora desta Él se terra va de esta tierra no arrebatamento. en el Ele arrebatamiento. opera Él opera a primeira ressurreição la primera e resurrección, já leva os crentes lleva a los creyentes para a glória hacia la gloria e some. y desaparece. Desaparece Y desaparece desta terra. de esta tierra. Aí o campo Ahí el campo fica livre queda libre para o anticristo para el anticristo operar. operar. O anticristo, El anticristo, ele él será um homem comum, será un hombre común. como todos os homens Como todos los hombres são nascidos de mulher. han nacido de mujer, O anticristo também, el anticristo también, ou ele já nasceu, o él ya ha nacido, ou nascerá. o va a nacer. Porque na verdade Porque en realidad nós não sabemos. nosotros no sabemos. Até porque também nem saberemos. Porque ni sabremos. Porque quando o anticristo aparecer, Porque cuando el anticristo aparezca, a igreja não estará mais aqui. la iglesia ya no estará aquí. Então é impossível, né? Entonces es imposible Os crentes saberem. que los creyentes sepan. Porém, Pero, se ele estiver vivo, se si ele él, estiver si él nascido, estuviera ya nacido, se já nasceu, si él ya ha nacido, ou nascerá, o nacerá, não importa. no importa. A revelação bíblica La revelación bíblica salienta, alienta, expõe resalta, expone que o homem que ele será um homem comum, que él será un hombre común, nascido de mulher. nacido de mujer. Está lá em Apocalipse, Está en Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 13, versículo 1. versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. A besta que subiu do mar. La bestia que subió del mar. Diz aqui uma besta. Dice aquí que es una bestia. João viu uma besta Juan vio una bestia que subia do mar. que subía del mar. Muitos pensam Muchos piensan que besta que bestia é uma jumenta, es un asno, é uma mula es una mula com orelhas grandes con orejas grandes que vai aparecer no oceano, que va a aparecer en el océano, que vai aparecer do fundo do mar. que va a aparecer en el fondo del mar. Eles não entendem que Pues, besta no entienden qué es bestia. é uma linguagem figurada Es un lenguaje figurado que a Bíblia usa. que la Biblia usa, Porque a Bíblia, porque la Biblia, ela foi escrita ella ha sido escrita em 3 linguagens. en 3 lenguajes. Linguagem figurativa, Lenguaje figurativa, linguagem alegórica lenguaje alegórica e linguagem y literal. lenguaje literal. Que é linguagem figurativa? Lenguaje literativa, São quando pues cuando são usados termos son usados términos que representam outras que coisas. representan otras cosas. Por exemplo, Por ejemplo, lá no livro de Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 91, capítulo 91, versículo 4, versículo 4, diz a palavra: dice la palabra, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Diz aqui, né? Que Deus nos livrará com as suas penas, e debaixo das suas asas
estarás seguro. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga será tu verdad. Deus diz Dios dice que nos vai livrar que nos librará com as suas penas con sus alas, con sus plumas e debaixo das asas. y debajo de las alas. Mas ninguém crê que Deus é uma ave. Pero nadie cree que Dios es un ave. Mas aqui está escrito Aquí está escrito que Deus vai livrar que Dios va a librar com as suas penas. con sus plumas. Quem é que tem pena? ¿Quién tiene plumas? Ave. El ave. Ele diz mais. Aquí dice más. E Deus vai nos cobrir com as suas asas. Nos cubrirá con sus alas. Quem é que tem asas? ¿Quién tiene alas? Quem é, irmão? Las aves. São as aves. Las aves. Então Deus é uma ave? Entonces Dios es un ave. Não. No. Que é uma linguagem figurativa. Es un lenguaje figurativo. Aqui como a ave. Aquí dice como ave. Ela tem a ave. Él tiene Ela una tem ave. tiene Sus alas. suas asas. Sus alas. Que protege da chuva. Que le protege de la lluvia. Seu corpo. Su cuerpo. Que faz voar. Que le hace volar. Que ela protege os seus filhotes. Que le protege a sus hijitos. Com as suas asas. Con sus alas. Assim também significa. Así también significa. Como as penas. Con las plumas. Protege do frio. Protege del frío. Protege da chuva. Protege de la lluvia. Protege do calor. Protege del calor. Assim Deus também. Así Dios también. Vai proteger a sua igreja. Va a proteger a la iglesia. Proteger o seu povo. Proteger a su pueblo. Como uma ave. Como una ave. Vai proteger a igreja com as suas Va a asas. proteger al pueblo con sus alas. Seja carinhosamente. Cariñosamente. Vai cobrir a nossa vida. Va a cubrir nuestra vida. Vai cobrir o nosso viver. Va a cubrir nuestro vivir. Com as suas asas. Com suas Ou alas. seja, Ou seja, com a sua proteção. Con su protección. E também com as suas penas. Com sus ou plumas. Seja, ou seja, o mal. El mal não vai nos tocar. não vai tocar-nos. Não tocará na vida sentimental. Não vai tocar na vida sentimental. Na vida espiritual. Na vida profissional. En la vida profesional. Enfim. Isso significa. Eso significa. Penas e asas. Plumas y alas. Protecção. Protección. Guarda. Do nosso Deus. De nuestro Dios. É uma linguagem Eso aqui. es un lenguaje en la Biblia. Linguagem figurada. Figurado. Também a Bíblia. También la Biblia. Foi escrita. Ha sido escrito. Na linguagem alegórica. El lenguaje alegórico. Nós temos visto as parábolas. Hemos visto parábolas. De Jesus Cristo. De Jesucristo. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Parábola das 10 virgens. Parábola de las 10 vírgenes. Mateus 25, 14. Mateus 25, 14. Parábola dos 10 talentos. Parábola de los 10 talentos. No livro de Lucas. En el libro de Lucas. Capítulo 15. Capítulo 15. Temos ali também. También. Uma série de parábolas. Por exemplo, Lucas capítulo 15. En Lucas 15. Versículo 1. Versículo 1. A parábola da ovelha. La parábola de la oveja. E da moeda perdida. Y de la moneda perdida. Lucas 15, 11. Lucas 15 y 11. A parábola do filho pródigo. La parábola del hijo pródigo. Lucas 16. Lucas 16. A parábola do mordomo La parábola fiel. del don fiel. No livro de Marcos. Livro de Marcos. Também temos parábolas. Também temos parábolas. Na qual Jesus explica. Na qual Jesus explica. Muito sobre a sua obra. Muito sobre sua obra. Marcos capítulo 4. Marcos 4. Versículo 21. Versículo 21. A parábola da candeia. La parábola de la lámpara. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 30. Versículo 30. A parábola do grão de mostarda. La parábola del grano de mostaza. Mateus capítulo 13. Mateus 13. A parábola do semeador. Del parábola del sembrador. Enfim. São as linguagens. São os linguagens. É a linguagem. É a linguagem. Alegórica da Bíblia Sagrada. De la Biblia Sagrada. E temos a linguagem. E temos o lenguaje literal. Da Bíblia. De la Biblia. A linguagem verdadeira. El lenguaje verdadero. Que é aquilo mesmo. Que es aquello siempre. Por exemplo. Jesus disse que vai voltar. Jesus disse que vai volver. Que é nos deixar o Consolador. Que vai deixar-nos al Consolador. 14:16. De João. De Juan. Irei ao Pai. Diré al Padre. Mandará. E les enviará. Outro Consolador. Outro Consolador. Esse é literal. Eso es literal. O Consolador. El Consolador. Não é uma associação. Não é uma associação. Não é um governo. Não é um governo. Não é uma igreja. Não é uma igreja. Consolador. É uma pessoa. É uma pessoa. Distinta. Real. E verdadeira, que tem o nome que tem o nome de Espírito Santo, a qual é a terceira pessoa da Trindade Divina. Da Trinidade Divina. Essa é a linguagem literal. Lenguaje literal. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, e vi uma bestia, subiu do mar, que subia del mar. Que significa? Que significa? Uma mula, uma jumenta, jumento, asno, não? Asno, sim. Com orelhonas. Com orejas grandes. Subindo. Orejotas subindo. Cheia de água salgada. Lleno de água salada. Meu Deus. Não é isso, não. Não é isso. Bestia aqui é a linguagem figurativo. É a linguagem figurada. É o linguagem figurado que a Bíblia está nos explicando. Que a Bíblia nos explica. Bestia é um homem. É um homem. Nascido de mulher. Que ha nacido de uma mulher. Um homem normal. Um homem normal. Que tem nascimento como qualquer um. Como qualquer outro. Este é o
Este es o anticristo. el anticristo. E por quê? ¿Y por qué? O mar El mar representa representa as nações. a las naciones. Na Bíblia Sagrada, En la Biblia Sagrada, sempre o mar siempre el mar representou representó as nações. a las naciones. Desde o Antigo Testamento, Desde el Antiguo Testamento, o mar, el mar, ele sempre representou él siempre ha representado povos, al pueblo, nações, naciones, tribos tribus e línguas. y lenguas. Quando a palavra diz Cuando la palabra dice que a besta que la bestia emerge do mar, sale del mar, significa significa que ela saiu do povo. que haya salido del pueblo. Isto prova que que o anticristo, el anticristo será um gentil. será un gentil. E por que besta? ¿Y por qué bestia? Porque besta, Porque bestia é o caráter es el dele. carácter de É él. um caráter Es bestial. un carácter de bestia. Um caráter Es un carácter animalesco. animalesco. Um caráter Un animal. carácter animal. Que não pensa. Que no piensa. Ruim. Zwin. Um caráter. Um carácter sem personalidade. sin personalidad. Como o caráter de um animal. Como un carácter de un animal. Que não pensa em nada. Que no piensa en Faz nada. de qualquer maneira. Que actúa de cualquier forma. Assim é o caráter dele. Así es el carácter é um de caráter él. bestial. Un carácter de bestia. Um caráter Un animalesco. carácter animalesco. Um caráter sem medidas. Un carácter sin medidas. Um caráter sem carácter pensamento. sin pensamientos. Um caráter de qualquer maneira. Un carácter de cualquier forma. Esculhambado. Ese será dado. Sabe, um esculhambado em português seria um caráter. Un carácter desordenado. Sim, desordenado. Ser desordenado, sin orden. Também que você arranjou uma palavra mais fácil, né? Amém. É só lembrar de esculhambado. Voy a buscar. É um caráter Es un desordenado. carácter totalmente. Caráter anticristo El carácter del anticristo é animalesco. es animalesco. É desordenado. Es desordenado. Esculhambado. Esculhambado. É de qualquer maneira. es de cualquier forma. Por isso que ele é chamado de besta. Llamado de bestia. Ele é traidor. Es traidor. Ele é falso. Ele é falso. Ele é mentiroso. Mentiroso. Ele é hipócrita. Hipócrita. É fingido. El que finge. Por isso que ele é besta. Por eso bestia. Mas é uma oposição. Entonces la oposición. Porque Jesus é o cordeiro. Porque Jesús es el cordero. Jesús es el cordero. Jesús es el cordero. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 29 de João. 29 de Juan. Eis o Cordeiro de Deus, Es el cordero de Dios. que tira o pecado do mundo. Que quita el pecado del Jesus mundo. é o cordeiro. Jesús es el cordero. O anticristo é o contrário. El anticristo es lo contrario. Ele é a besta. Él es la bestia. Porque o cordeiro, Porque el cordero, ele é mansinho. él es manso. Ele geme. Él es tranquilo. Ele é calminho. Él es calmito. Doce. Él es dulce. A besta não. La bestia no. Já sabe como é a besta, irmão Zé La Luiz. bestia es totalmente diferente. Tipo, Da coice. agresivo. Agresivo. Todo tipo de louco. Também é louco. Algo louco. Agressiva, Agressivo. brava. Bravo. Sabe, Deus me livre. Dios me libre. Até morde. Hasta muerde. Da dentada, assim. Muerde, rasca y todo. Assim é o caráter dele. Así es el carácter de él. Os ouvintes estão compreendendo? Los oyentes están Dá pra entendiendo. entender? ¿Se puede entender? O operador da mesa está Entonces, entendendo? El que controla la mesa está entendiendo. Assim é o caráter dele. Así es su carácter. É um caráter Es bestial. un carácter de bestia. Um caráter animalesco. Un carácter animalesco. Desordenado. Um caráter iracundo. Un carácter iracundo. Agressivo. Agresivo. Bravo. Molesto. Briguento. Que pelea. Esse é o caráter. Ese es el carácter. Por isso que ele é chamado de besta. Por eso es llamado de bestia. Linguagem figurativa da Lenguaje Bíblia. figurativo de la Biblia. Y el mar Y el mar representa as nações gentílicas. a las naciones gentiles. Capítulo 17, Capítulo 17, versículo 15 versículo 15 de Apocalipse. de Apocalipsis. As águas, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está vendo? ¿Estás viendo? As águas, Las aguas, o mar, el mar, são povos, son pueblos, multidões, multitudes, tribos, naciones e línguas. y lenguas. Então, besta que subiu do mar, la bestia que ha subido del mar, homem un hombre com mau caráter, con un mal carácter, caráter bestial, carácter de bestia, desordenado, desordenado, que ele vai nascer que él va a nacer do povo, del pueblo, vai nascer va a nacer da população. de la población. Então nós sabemos disso Entonces já, sabemos de esto ya, através disso, a través de esto, que o anticristo que el anticristo é um homem es un hombre nascido de mulher, nacido de una mujer, gentil. un gentil. E desde o Antigo Y Testamento, desde el Antiguo Testamento, o mar el mar representa representa as nações gentílicas. las naciones gentiles. Isaías, Isaías, capítulo 17, capítulo 17, versículo 12 versículo 12, e versículo 13. versículo 13. Ai da multidão,
Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullos de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante de los torbellinos. Está vendo? ¿Estás viendo? As nações Entonces gentílicas las naciones gentiles já eram chamadas de mares, ya eran llamadas de mares, de águas, de aguas, besta que subiu do mar, desde la bestia que ha subido del é mar, um homem que vai nascer, hombre que va a nacer, para governar o mundo, para gobernar al mundo, que é o anticristo, que es el anticristo, logo após después o arrebatamento del arrebatamiento da igreja. de la iglesia. O anticristo será El anticristo será o próprio diabo el mismo diablo feito carne. hecho en carne. Ele estará vestido de poder Él estará vestido de e poder preparo demoníaco. que prepara-se E a demoniacamente. proporção Y la proporción desse poder satânico de este pueblo satánico, poder satánico, jamais foi vista. jamás ha sido visto. O anticristo El anticristo vai ter um poder satânico va a tener terrível. un poder satánico terrible. Capítulo 13, Capítulo 13, versículo 2 e 4 versículo 2 y 4 de Apocalipse. de Apocalipsis. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande poderio. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón que dio su poder y su trono, y grande le dio autoridad. O dragão, El dragón, que é próprio Satanás. que es el mismo Satanás. Capítulo 21, Capítulo 21, versículo 9 de versículo Apocalipse. 9 de que a Apocalipsis. antiga serpente, Que la antigua serpiente, o grande dragão, el gran dragón, é chamado de es diabo llamado de diablo e Satanás. y Satanás. Então, o próprio Satanás, Entonces el mismo Satanás, que é o dragão, que es el dragón, vai dar o trono dele, va a dar su trono, o trono maligno su dele, trono maligno de o él, trono satânico el dele, trono satánico de él, para o anticristo sentar. al anticristo para que se E siente. vai dar o poder dele, Le dará su poder que ele tem. que él tiene. Ele vai dar Él le va a dar todo para o anticristo. todo hacia el anticristo. Porque o anticristo terá de governar Porque a el terra. anticristo tendrá que gobernar la O tierra. anticristo vai governar o mundo. El anticristo gobernará el mundo. Ele vai ter que ter poder. Él va a tener que tener poder, Persuasão. persuasión, Inteligência. inteligencia. Vai ter que ter sabedoria Va a diabólica. tener que tener sabiduría saber diabólica, falar, saber hablar, saber exprimir, saber exprimir, falar as palavras, hablar las palabras, engañar. E quem vai dar esse ¿Y poder? quién tiene ese poder? É o próprio Satanás. Es el mismo Satanás, Que vai dar o poder dele. que le va a dar su poder. Um poder jamais visto Un poder jamás visto na face da terra. en la faz de la tierra. Vai ser dado Será dado ao anticristo. al anticristo. E também a palavra diz aqui, Y también la palabra dice aquí, a Bíblia Sagrada, la Biblia Sagrada, ela revela ella revela que o anticristo que el anticristo é, es, na verdade, en realidad, uma besta. una bestia. O livro de Apocalipse Libro de Apocalipsis tem a palavra besta tiene la palabra bestia 37 vezes. 37 veces. Apocalipse tem a palavra besta Apocalipsis tiene la palabra bestia 37 vezes 37 veces em 29 versículos. en 29 versículos. Em 29 versículos En 29 versículos ocorre 37 vezes ocurren 37 veces a palavra la palabra besta. bestia. No livro de Daniel, En el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 7, a Bíblia descreve la Biblia describe 4 tipos de besta cuatro tipos de bestia que eram impérios que eran imperios que governariam o mundo que gobernarían al mundo até a chegada do anticristo. hasta que llegue el anticristo. Deus mostra Dios muestra esta mesma visão hasta una visión a Nabucodonosor a Nabucodonosor em forma de metais. en forma de metales. Porém, Pero Deus mostra para Dios Daniel le muestra a Daniel em forma de animais en una forma de animales que aconteceriam reinos que sucederían reinos até chegar hasta que llegue ao reino al reino satânico e diabólico satánico y diabólico do anticristo, del anticristo,
na grande tribulação. en la gran tribulación. Em Daniel, En Daniel, capítulo 2, capítulo 2, a Bíblia nos diz, la Biblia nos dice, Deus mostra Dios muestra a Nabucodonosor a Nabucodonosor uma grande estátua una gran estatua com a cabeça de con la ouro. cabeza de oro. Lá em Daniel, Allá en Daniel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 32 a versículo seguir, 32 en adelante, Deus dá uma visão a Dios le da Nabucodonosor una visión a de Nabucodonosor todos os de reinos todos los reinos gentílicos gentiles que governariam o mundo que gobernarían al mundo até a chegada hasta la llegada do anticristo. del anticristo. Daniel, Daniel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 32 ao 34. 32 al 34. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y herido a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Deus mostra Dios muestra ao rei ímpio, al rey impío, ao rei incrédulo, al rey incrédulo, ao rei exaltado, exaltado, que era que Nabucodonosor, era Nabucodonosor, filho de Nebopalassar, hijo de Nepopalasá, que era governador que era gobernador do país da Caldeia, del país de Caldea, de cuja capital, de cuya capital, Babilônia. Babilônia. Nabucodonosor Nabucodonosor teve sonho ha tenido un que sueño o perturbou. que lo ha perturbado. Ele viu uma estátua, Ha visto una estatua, a cabeça de ouro, la cabeza de o oro, peito e os braços de prata, pechos y brazos de plata, o ventre e as coxas de cobre, el estómago y los muslos de cobre, as pernas de las ferro piernas de fierro e os pés de y los barro, pies de barro, misturado com ferro. mezclados con fierro. E Daniel, Y Daniel, o profeta el de Deus, profeta de Dios, porque Daniel, ele é chamado do profeta de apocalíptico profeta apocalíptico do Antigo Testamento. del Antiguo Testamento. Aleluia! Glória a Deus! O profeta Daniel, El profeta Daniel, ele é o profeta eres profeta apocalíptico apocalíptico do Antigo Testamento. del Antiguo Testamento. Eu tô cheio do poder. Está lleno de poder. Eu tô pregando essa palavra porque tô cheio do Espírito Santo. Estoy predicando esta palabra, estoy lleno del Espíritu Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Daniel, profeta apocalíptico Daniel es un profeta apocalíptico do Antigo Testamento. del Antiguo Testamento. Que até o livro de Daniel Que el libro de Daniel é o Apocalipse es el Apocalipsis do Antigo Testamento. del Antiguo Testamento. É tremendo. Es tremendo. A inspiração da Es palavra una é tremenda. inspiración de la palabra es tremenda. E Daniel interpretou Y Daniel ha interpretado o que significava cada metal daquela lo que estátua. significaría cada parte de esa estatua. Ele interpretou Él ha interpretado que cada metal que cada metal representava um reino representaba un reino gentílico gentílico que ia governar o mundo que iba a gobernar el mundo até a chegada do anticristo. hasta la llegada del anticristo. Entonces, Daniel interpretou. Daniel ha interpretado A cabeça de ouro la cabeza de oro era o Império Babilônico. era el imperio babilónico. Era o Império da Babilônia. Era el imperio de la O Babilonia. Império Babilônico El imperio babilónico interpretado interpretado por Daniel. por Daniel. E quando governou Y cuando ha gobernado o mundo, el mundo, o Império Babilônico, el imperio babilónico do ano del año 612 612 ao ano hacia el año 539 539 antes de Cristo. antes de Cristo. A cabeça de ouro La cabeza de oro era o Império da Babilônia, era el imperio de que Babilonia governou a que ha terra gobernado la tierra de 612 de 612 a 539 hasta 539 antes de Cristo. antes de Cristo. O peito El pecho e os braços de y prata los brazos de plata eran o Império Medo-Persa. el imperio medio Persia. Dois impérios. Dos imperios. O Império da Média. El imperio de Media, O Império da Pérsia. el imperio de Persia, Que governaram que, o mundo que han gobernado el mundo, representando representando o peito el pecho e os braços de prata y los brazos de plata do ano del 539 año 539 ao ano hacia el año 331 331 antes de Cristo. antes de Cristo. O ventre El vientre e as coxas de y los bronze muslos de bronce representavam o Império Grego, el imperio griego, o Império de Alexandre el Magno, imperio de Alejandro Magno, o Império de Alexandre o el Grande, imperio de Alejandro el Grande, governou a que ha terra gobernado la tierra do ano desde el año 331 331 ao ano hasta el año 63. 63.
antes de Cristo. antes de Cristo. E Roma, Roma, que era o império que era el imperio das pernas de ferro. de las piernas de fierro, Das pernas de ferro. de las piernas de fierro, O Império Romano. el imperio romano, Dos Césares. de César, Dos Césares. de los Césares, Júlio César. Julio César, Cláudio César. Claudio César, Nero César. Nero César, Tibério César. Tiberio César, Ptolomeu César. Ptolomeu César, Vespasiano César. César E muitos outros. y muchos otros Césares Governaram o mundo. que han gobernado el mundo. Os Césares Los Césares governaram han gobernado do ano 66. desde el año 63 antes de Cristo antes de Cristo até o ano hasta el año 476 476 depois de Cristo. después de Cristo. Império Romano El imperio romano desde 63 desde 63 antes de Cristo, antes de Cristo até o ano hasta el año 476 476 depois de Cristo. después de Cristo. Porém, Pero este império este babilônico, imperio babilónico, digo melhor, digo mejor, porém, pero este império romano, este imperio romano, ele será ressurgido. él será Ele resurgido, vai ressuscitar se va a resucitar na pessoa do anticristo. en una persona que es el O anticristo. anticristo El anticristo vai ressuscitar va a resucitar o império romano. el imperio romano. ¿Por qué? Porque Não esqueça, no olvides, as pernas da estátua las piernas de la eram estatua pernas de ferro eran piernas de fierro que representavam que representaban o império romano. el imperio romano. Todavia, Aún existem os pés. existen los pies. E como são os pés? ¿Y cómo son los Da pies? estátua De la de estatua Nabucodonosor, de Nabucodonosor, da perturbação do de sonho la dele. perturbación de su sueño. Como são os pés? ¿Cómo son los pies? De barro, De vaso misturado mezclado com quê? con yeso, Com hierro, con yeso, misturado com mezclado ferro. con fierro. Então o que representa? Entonces, ¿qué representa? O Império Que el Babilônico, imperio de Babilonia, o Império Romano, que el imperio romano, o Império de Roma, el imperio de Roma, ele vai se levantar él va a levantarse para dominar a para terra, dominar la tierra, para dominar o mundo. para dominar al mundo. Ainda Aún depois do arrebatamento da después igreja, del arrebatamiento de la iglesia, na grande tribulação. en la gran tribulación. Porém, Pero Deus mostrou Dios ha mostrado a Nabucodonosor a Nabucodonosor em forma de metais. en forma de metales, Cabeça de ouro, la cabeza de oro, Babilônia. Babilonia, Peito e braços de prata, pechos de brazo de plata, Império Medo-Persa. imperio medio Persia, Ventre vientre e coxas y muslos de bronze, de bronce, Império Grego. imperio griego, Pernas de ferro, piernas de fierro, Império Romano. imperio romano, Pés pies de barro de com vaso ferro, con fierro, é o Império es el Romano. imperio romano, Ressurreto resurrecto na grande tribulação en la gran que o tribulación, anticristo que el anticristo vai governar. va a gobernar. Mas Pero Deus mostrou para Nabucodonosor Dios ha mostrado a Nabucodonosor em forma de metais. en una forma de metales. E Deus mostrou para quem? Dios le ha mostrado a quién? Para Daniel, A Daniel, pouco de tempo na frente. poco de tiempo hacia Deus adelante. mostrou a Daniel Le ha mostrado a Daniel em forma de animais. en una forma de Veja animales. que tremendo. Mira qué A tremendo. mesma visão La misma visión que Deus mostrou a que Dios le ha Nabucodonosor, mostrado a que Nabucodonosor, Daniel que interpretou, Daniel ha interpretado, Deus mostra agora Dios le ha mostrado ahora para Daniel a Daniel em forma de animais. en una forma de animales. Cada império mundial, Cada imperio mundial, até chegar ao anticristo, hasta llegar el anticristo, Deus mostra a Daniel Dios le muestra a Daniel em forma de animais. en una forma de animales. Daniel, Daniel, capítulo 7, capítulo 7, versículo 4 versículo 4 ao versículo 7. al versículo A 7. revelação bíblica Revelación ao bíblica profeta apocalíptico. al profeta apocalíptico, Daniel. 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 Homem de Deus. el hombre de Dios. Daniel. Daniel, Capítulo 7. capítulo 7, Versículo 4 versículo 4 ao versículo 7. al versículo 7. E o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. E eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra, e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantada y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de fierro, y devoraba y desmenuzaba a las obras holladas con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O anticristo, El anticristo, representada pela última besta, representada por la última bestia, na visão do profeta Daniel. en la visión del profeta Daniel, Daniel contemplou Daniel ha contemplado 4 bestas, 4 bestias, 4 animais terríveis, 4 terribles animales que representavam que representaban os reinos mundiais, los reinos mundiales, até a instalação hasta la instalación do reino do anticristo. del reino del anticristo. Então o que Daniel viu? Entonces, ¿qué Daniel ha visto? Um leão Un león representando que representaba o império da Babilônia. el imperio de Babilonia, Um urso un oso representando que representaba o império Medo-Pérsia. el imperio Medo-Persia, Um leopardo representando que representaba o império grego. el imperio griego, E a besta y la bestia com 10 chifres con 10 cuernos representando representando o império romano. el imperio romano. E esta besta Y esta bestia que Daniel viu que Daniel ha visto era tão terrível era tan terrible que ela tinha dentes de ferro tenía dientes de fierro e devorava tudo, y devoraba todo, pisava tudo, pisaba todo e acabava com tudo, y acababa con todo, que era pior que era peor de todas as bestas, que todas las bestias, porque era o próprio diabo, porque era el mismo diablo, o anticristo, el anticristo, é a própria es encarnação la misma encarnación de Satanás, de que ele recebeu que recibió o próprio trono el mismo trono de Satanás, de o próprio trono el mismo trono do diabo, del diablo, que não tem ninguém que no tiene a nadie semelhante ao anticristo, semejante al anticristo, nem um mágico, ni un mágico, nem um macumbeiro, ni un nem um brujo, padre santo, ni un brujo, ni un padre nem de santo, bruxo, ni un brujo, nem um agoreiro, ni un alguien que hace nem quem é brujería, do voodoo, ni quien es del vudú, nem o maior falsário, ni un alguien que quema nem o incienso, maior mentiroso, ni el mentiroso tem mayor o poder tiene poder do anticristo. del anticristo. O anticristo El anticristo é o pior es el peor de todos os terríveis de homens todos los terribles hombres que se levantaram que se levantan na face da terra. en la faz de la tierra. Capítulo 13, Capítulo 13, versículo 4 versículo de 4 Apocalipse. de Apocalipsis. É por isso que ele é a besta. Es por eso que es la bestia que devora tudo. que devora todo. Que não tem outro pior do Que que no ele. hay otro peor que não tem él. outro pior. No hay otro peor. Não tem outro mais terrível. No hay otro más terrible. Mais demoníaco. No hay otro más demoníaco. Mais diabólico. Mais usurpador. Más usurpador Do que o anticristo. que el anticristo. E adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y lo adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Dragão deu o poder dele para a besta fera. El dragón le ha dado un poder a esa bestia E ninguém fiera. pode batalhar contra Él ela. puede batallar contra ella, Que é o anticristo. que es el anticristo, Que é o pior. que es el peor Homem que vai existir hombre que va a existir na face da terra. en la faz de la Com tierra, todo o poder con todo el poder de Satanás. que Satanás, E do inferno. del infierno E dos demônios. y de los demonios. Então ele é a quarto animal. Entonces el cuarto animal, Ele representa él representa o grande animal terrível, el gran animal terrible, com 10 chifres, con 10 cuernos, com dentes de ferro, con dientes de hierro, que vai pisando tudo. va pisando todo. Ele representa também Representa también
os pés los pies de barro de vaso misturado com ferro mezclado con fierro na visão en la visión de Nabucodonosor. de Nabucodonosor. E por que, na verdade, ¿Y por qué en realidad 10 chifres? 10 cuernos? É um mistério tremendo. Es un misterio. É que tem 10 chifres. 10 cuernos. Isso é tremendo, essa Eso palavra. es tremendo la palabra. Por que, que a besta tem 10 ¿Por chifres? qué la bestia tiene 10 cuernos? Por quê? ¿Por qué? Não esqueça também, No olvide también, a estátua de la Nabucodonosor estatua de Nabucodonosor tinha tenía 10 dedos. 10 dedos. O animal que Daniel viu, El animal que que Daniel ha visto, 10 chifres. 10 cuernos E dentes de ferro, y dientes de fierro, era a besta, la bestia que representa o que anticristo. representa al anticristo. E a estátua que Nabucodonosor viu também, Y la estatua que Nabucodonosor ha visto tinha 10 dedos. tenía 10 dedos. E a besta que João viu, Y la bestia que Juan ha visto, subindo do povo, subiendo del pueblo, nascendo do povo. naciendo del pueblo. Olha o que o João falou. Mira lo que Juan habló. Capítulo 13, primeiro de Apocalipse. Capítulo 13, primero de Apocalipsis. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Capítulo 13, verso 1 de Apocalipse. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. O que significam os 10 ¿Qué chifres? significan los 10 cuernos? A estátua de La Nabucodonosor, estatua de Nabucodonosor, 10 dedos. 10 dedos. O quarto animal, El cuarto animal, horrível, horrible e espantoso, y espantoso, feroz de catadura, feroz de catadura, ou seja, feroz de cara, feroz en la cara, tinha 10 chifres. tenía 10 cuernos. A besta que João viu do mar, La bestia que Juan ha visto en el mar também tinha 10 chifres. también tenía 10 cuernos. Significam os 10 ¿Qué chifres. significan los 10 cuernos? O Império Romano, El Imperio Romano, o Império Romano el restaurado, Imperio Romano restaurado. que é o Império Romano, ¿Qué es el Imperio o Romano? quarto Império Mundial, El cuarto Imperio Mundial. como já falei, Como ya hablé. primeiro Império Mundial, El medio Imperio Mundial. Babilônia, Babilonia, que é o leão, que es el león. a cabeça de ouro, La cabeza de oro. segundo Império Mundial, Segundo Imperio Mundial. Medo Persa, Medio Persia. o urso, El oso, com 3 costelas na boca, con 3 costillas en la boca. que representa, Que representa o peito, os braços de prata, Los pechos y los brazos de plata. Terceiro Império Mundial, Terceiro Império Mundial. a Grécia, Grecia, que é o leopardo, que es el leopardo. com asas, Con alas. que representa, Que representa o ventre, el vientre e os quadris Y los músculos de bronze. de bronce. Roma, Roma, que é o quarto que império, es el cuarto imperio. que este quarto Que império, este cuarto imperio, ele já existia, Ele já existia. quando Cristo veio pela primeira vez cuando ao Cristo mundo, ha venido por primera vez al veio mundo, em carne, ha venido en carne. e a segunda Y fase la segunda rostro do Império Romano del Imperio Romano será restaurada será restaurado durante a grande tribulação, durante la gran tribulación com 10 chifres. con 10 cuernos. Quais são? O que são chifres? ¿Qué son cuernos? Nabucodonosor viu Nabucodonosor a estátua com 10 dedos. vio una estatua con 10 dedos. Daniel viu Daniel ha visto um animal horrível e espantoso un animal horrible y espantoso com 10 chifres. con 10 cuernos. João viu a besta Juan vio la bestia com 10 chifres. con 10 cuernos Para este império ser restaurado, para que este imperio sea restaurado. o que significa? ¿Qué significa? Que terão 10 reinos. Que tendrán 10 reinos. Os 10 chifres Los 10 cuernos significam 10 significan reinos. 10 reinos. Guardem sua mente. Guarden su mente. Os 10 chifres Los 10 cuernos significam significan 10 reinos 10 reinos que deverão surgir que deben surgir na fase final do império da quarta besta. en la fase final de la cuarta bestia. No final da quarta besta, En el final de la cuarta que é bestia, o período da grande tribulação. que es el periodo de la gran tribulación. É isto. Es esto. Esses 10 reinos Estos 10 reinos surgirão solo na vendrán grande tribulação en la gran tribulación para reinarem a terra para reinar en la com o tierra anticristo, con el anticristo, para governarem os países, para gobernar en los países, para governarem o mundo, para gobernar en el mundo, para governarem a terra, para gobernar en la tierra, juntamente com o anticristo. juntamente con el anticristo. Daniel, capítulo 7, capítulo 7, versículo 24. versículo Diz que 24, os chifres, dice que los cuernos, os 10 chifres, los 10 cuernos, significam significan 10 reinos. 10 reinos. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. É muito claro. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán
otro el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Muito tremendo. Amém. Os 10 chifres Los 10 cuernos são 10 reinos son 10 reinos que vão se levantar. que se levantarán. Tá vendo porque é chifre? ¿Estás viendo que es cuerno? Significa que é um cavalo cheio de Significa que chifre. es un caballo lleno de É um cuernos. homem. Es un hombre Terão 10 assessores. que tendrá 10 asesores, 10 reinos. 10 reinos, 10 reis. 10 reyes Para lutarem para contra luchar contra todo o poder de Deus no todo mundo. poder de Dios en el Para mundo. fazer o povo acreditar Para no hacer diabo. al pueblo creer en el Para fazer o diablo. povo crer no inferno. Para hacer al pueblo creer en el infierno. E João, Y Juan, ele falou também él habló también que que são 10 reis que son 10 reyes que vão governar o mundo. que van a gobernar en el Isso é mundo. muito tremendo. Eso es muy tremendo. Os 10 chifres Los 10 cuernos significan 10 10 reinos. reinos. João, Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 17, versículo versículo 12. 12 de Apocalipsis. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não apareceram o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Muito claro. Muy claro. Os 10 reinos Los 10 reinos são tipificados son tipificados pelos próprios chifres da por besta. los mismos cuernos de la Porque bestia. na verdade, Porque en realidad todos os 10 reinos todos los 10 reinos vão sair van a salir da própria besta. de la misma bestia. É um exemplo. Un ejemplo, Uma firma una empresa tem um corpo diretor, tiene un cuerpo director. que tem pessoas que vão assessorar, Tiene personas son que vão asesoradas. ajudar o cabeça a Van a- governar. La cabeza gobierna. Na Bolívia não é assim também? En Bolivia sí. Então, En una empresa tiene un presidente y alguien que manda. ¿no? e tem aqueles Y que tiene assessoram. a sus asesores, un equipo de asesores. Da mesma forma será. Asesoramiento. Así también será. Ele é a besta, Él es la bestia, o animal de feroz catadura. el animal de veloz cara, Isto que Daniel viu. que Daniel ha visto. Os 10 chifres Los 10 cuernos são 10 reinos. son 10 reinos. A terra vai ser dividida em La 10 reinos. tierra será dividida en 10 Isso não reinos. se cumpriu Y ainda. eso no se ha cumplido aún. Mas Deus não volta a sua palavra Pero atrás. Dios no vuelve su A palabra. Bíblia se cumprirá. La Biblia se va a cumplir. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. A Bíblia, La Biblia, ela vai se cumprir. ella se va a cumplir. Na verdade, En realidad, o Clube de Roma. el club de Roma, O Clube de Roma. el club de Roma, O que é o Clube de Roma? ¿qué es el club de Roma? É uma das organizações Es una de las organizaciones das nações da nova ordem do Brasil. de la nueva orden en Brasil. O Clube de Roma, El club de Roma, que é uma das que organizações es una de las organizaciones promovedoras que promueve da nova ordem do Brasil, la nueva orden de Brasil, elaborou elaboró um mapa mundi, un mapa mundi, onde o planeta donde el planeta está dividido está dividido em 10 setores, en 10 em sectores, 10 en regiões, 10 regiones, que por sua vez que por su turno ficarão quedarán interligados. unidos. Muito tremendo. Muy Você vê, o tremendo. Clube de Roma El club de Roma já separou o mundo, separa al mundo, já fez um novo mapa ya mundi hizo un nuevo mapa mundi com 10 con 10 nações naciones apenas que vão governar tudo. van a gobernar todo. É o cumprimento. Es el cumplimiento. E o que a Bíblia está falando aqui? Lo que la Biblia está hablando aquí, Que 10 chifres que 10 cuernos da besta de la bestia são os 10 reinos. son los 10 reinos. E o que são na verdade? ¿Y qué son en realidad? Que a besta tem 10 chifres. Que la bestia tiene 10 cuernos. A Bíblia diz também La Biblia dice también que tem 10 que diademas. tiene 10 diademas. Significam Que significan os 10 diademas los 10 diademas nas cabeças. en las cabezas. Representam Representan os 10 reis los 10 reyes desses reinos. de esos reinos. Os 10 chifres. Los 10 cuernos. Os 10 reinos. Los 10 reinos. Que o mundo vai ser dividido em Que 10 el mundo nações. va a ser dividido en 10 naciones. E os 10 diademas da Y besta los 10 diademas de la bestia representam 10 reis. representan 10 reyes. 10 diretores. 10 directores. Que o anticristo vai separar Que el anticristo separará para tomar em conta para tomar en cuenta
do mundo. del mundo. Os nomes de blasfêmia Los nombres de blasfemia nos dizem que esses nos governantes dicen que estos gobernantes estão unidos ao anticristo, están unidos al anticristo, em oposição a Deus. oponiéndose A a Dios. besta de 10 La chifres bestia de 10 cuernos é a descrição bíblica dice descripción bíblica das 10 nações de las 10 naciones que em determinado tempo que en determinado tiempo levantar-se-ão se levantarán durante a grande tribulação, durante la gran tribulación, que irão formar a base de apoio que van a formar una base de apoyo para o poder para el poder do anticristo. del anticristo. Compreendeu, hermano? ¿Han comprendido, hermanos? Yo he entendido. Entendeu? Amén. Tremendo, né? Tremendo es. E para eu acabar aqui, Para terminar aquí, onde vai ser o quartel-general ¿dónde será el cuartel general do anticristo? del anticristo? Vai ser em Roma. Va a ser en Roma. Isso não quer dizer que o anticristo é um papa. No quiere decir que el anticristo A es un Bíblia também papa. não diz que o anticristo é um papa. La Biblia no dice que el anticristo es un papa. Mas é como eu expliquei. Pero es como he É explicado. porque o Império Romano vai el ser imperio restaurado. romano será restaurado. Porque na estátua, Porque en la estatua, o pé de ferro com barro los pies de fierro con barro representa o Império Romano se restaurado. presentan al imperio romano restaurado. E não esqueça que barro Y no olvides que barro já representava os pés da ya imagem. representaban los pies de la imagen. E representava, digo melhor, as pernas da Las imagem. piernas de la imagen. Representava o barro, Representaba el barro. o Império Romano. El imperio romano. Não obstante, No así, nos pés da en los imagem pies de la imagen também tem barro. también hay barro. Que representa que o Império Romano será restaurado. Que representa que el imperio romano será Por restaurado 10 por chifres, 10 cuernos, Que são os 10 que son reinos, los 10 reinos, os 10 diademas, los 10 diademas, que são que son os 10 reis los 10 reyes, da besta, de la bestia, que é o próprio que es anticristo. el mismo anticristo. E o Império, o quartel-general dele será em Roma. El imperio, el cuartel general será en Roma. Lá no capítulo 17, Allá en capítulo 17, versículo 8 17, e 8, versículo 9 de Apocalipse, 8, 9 de Apocalipsis, que nos diz: nos dice: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Olha aqui, aqui tá falando do Império Romano, olha, que era, o Império Romano foi muito poderoso, e já não é, o Império Romano não tem mais poder nenhum, e já não é, mas que virá, está mostrando que ele voltará. Continua. Amén. Aqui há sentido Aquí hay sentido, que tem sabedoria. que tiene sabiduría. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Amém. E são também 7 reis. 5 já caíram. Olha aqui, está claramente o Império Romano. 5 já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo. Qual é o que existe? É só o Império Romano até hoje. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Amén. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, dice: La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, a los moradores de la tierra, aquellos cuyos hombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, será necesario que dure breve tiempo. Tremendo aqui. Tremendo es. Quais são? ¿Cuáles son? Qual é a cidade que tem 7 montanhas ¿Cuál em es volta la dela? ciudad que tiene 7 montes a la vuelta de ¿Usted sabe cuál es? No sé. É Roma, rapaz. Roma, me falta cultura general. Roma é a cidade das 7 colinas. Roma es la ciudad de las 7 colinas. Roma é a cidade das 7 de montanhas. las 7 montañas. E a Bíblia diz aqui La Biblia dice aquí que as 7 cabeças que son 7 cabezas. são 7 montes. São 7 o montes. quartel-general dele El cuartel general de él vai ser na cidade das 7 montanhas. será en la ciudad de las 7 montañas. ¿Cuáles son los 7 montes? ¿Cuáles son los 7 montes? É o Monte Palatino, Es el monte Platino, o Monte Quirinal, el monte Querinal, o Monte Aventino, el monte Aventino, o Monte Celiano, el monte Celiano, o Monte Viminal, el monte Viminal, o Monte Esquilino el monte e Esquilino o Monte y Janiculano. el monte Janiculano. Repetindo. Repitiendo, Cidade das 7 montanhas é ciudad Roma. de las 7 montañas es Roma.
Monte Palatino. Monte Platino, Montanha Quirinal. Montaña Quirinal, Monte Aventino. Monte Aventino, Montanha Celiano. Montaña Celiano, Monte Viminal. Monte Viminal, Montanha Esquilino. Montana Esquilina E Monte Janiculano. y Montaña Janiculano. Essa é a cidade das 7 La montanhas. ciudad de las 7 montañas. Lá Allá vai ser o quartel-general será el cuartel general do Anticristo. del anticristo. E quais são, diz ¿Y aqui, cuáles son, dice aquí? 7 reis 7 reyes, que um existe que uno e existe os outros y caíram. los otros han caído. Quais são? ¿Cuáles son? Houve 5 impérios mundiais, 5 impérios mundiais. Han habido 5 imperios mundiales. 5. 5 Impérios 5 mundiais imperios mundiales que governaram, que han gobernado, que até governaram que Israel. hasta han gobernado Israel. Primeiro, El primero, Egito. Egipto. Segundo, Segundo, Assíria. Siria. Terceiro, Tercero, Babilônia. Babilônia. Terceiro, Terceiro, Medo-Pérsia. Medo-Pérsia. E terceiro, Tercero, a cuarto, Grécia. la Grecia. Ou seja, O sea, primeiro, primero, Egito. Egipto. Segundo, Segundo, Assíria. Siria. Terceiro, Tercero, Babilônia. Babilonia. Quarto, Cuarto, Medo-Pérsia. Medo-Persia. E quinto, Y el quinto, o Império el imperio Grego. griego. Mas a Bíblia diz: La Biblia dice tem um que en uno que agora existe. hay uno que aún existe. Qual é o que existe? ¿Cuál es el que existe? É o Império Romano. Es el imperio Só ele romano. que existe. Sabe que existe. E um que vai existir. Y uno que va a existir. E vai durar pouco tempo. Y va a durar poco tiempo. Qual é este? Entonces es É o este. Império Romano restaurado. Es el imperio romano restaurado. O mundo dividido em 10 nações. El mundo dividido en 10 partes. Com 10 reis. Com 10 reyes. E com o anticristo como a besta. Y con el anticristo como Que bestia. vai governar tudo. Que gobernará Na todo. economia. La economía. E na política. Y en la política. Vai ser um grande líder Será mundial. un gran líder mundial. E vai durar pouco tempo. Y va a durar poco Porque tiempo. a grande tribulação. Porque la gran tribulación. Ela vai durar. Ella durará apenas solo 7 anos. años. Sim. Amén. Tá muito claro, né? Es muy claro. Que benção, ouvinte! ¡Qué bendición, oyentes! A revelação da La palavra revelación de la palabra es tremenda. Você teve um estudo tremendo Ahí tuvo un estudio tremendo a respeito do anticristo. respecto al anticristo. Tudo bíblico, Todo bíblico embasado y basado dentro da palavra. dentro de la palabra. Que Deus abençoe, amado ouvinte. Que Dios lo bendiga, amado oyente. Um abraço. Un abrazo. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. A graça de Jesus Cristo. La gracia de Jesucristo. O amor de Deus. El amor de Dios. A comunhão. La comunión. E a consolação do Divino Y Espírito. la consolación del Divino Espíritu. Sejam com todos. Sean con todos. Desde agora. Desde ahora. Para sempre. Para siempre. Amém. Amén. Se despede na paz de Cristo. Nuestro hermano José Luis Seu Vergara. irmão Johnny Mangi. Amém. Fiquem com Deus. Quedem com Deus. Na paz do Senhor Jesus. En la paz del Señor Jesús. O relógio do tempo.